Boa tarde, turma. Agora deu certo. Então, sejam todos bem-vindos. Podemos começar agora. Então, rapidinho, o nosso curso ele tem a finalidade de atualização, porque o campo da fitoterapia ela se atualiza muito rápido. Os marcos regulatórios também vão mudando. E se vocês acompanharam de 2014 para cá, mudou muito a legislação. E em 2022 também mudou. Então, a gente tem que ficar sempre muito atualizado, né? Então, os próprios conceitos mudam. Então, foram criados conceitos novos de 2014 para cá. E a tendência é mudar ainda mais. Se vocês estão agora verificando os conceitos que tem no formulário de fitoterápicos e na farmacopeia brasileira, são diferentes de alguns conceitos que tem lá na RDC 26 de 2014. Então, é feita essa atualização. E também para uma harmonização da legislação brasileira em relação ao que tem na Europa. Então, é uma tendência natural essa atualização de conceitos, não só de legislação, como de conceitos também. Então, meu nome é Roger, sou farmacêutico, eu resido em Porto Alegre e é um prazer estar com vocês como tutor desta turma. Então, eu vou pedir agora que cada um se apresente, 1 minutinho é o suficiente, diga a cidade, o nome e a instituição que representa. Caso não consigam abrir os vídeos, vocês podem falar pelo áudio. E se alguém tiver também dificuldade de acessar o áudio, eu posso fazer uma leitura do que vocês postarem no chat, tá bom? Então agora eu deixo vocês se apresentarem. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu me chamo Márcia Andréia, sou de São Luís, Maranhão. No momento estou sem vínculo empregatício, mas já trabalhei na área de 4 anos e meio. Ok, obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Bárbara. Atualmente eu sou farmacêutica da Secretaria do Estado aqui do Rio Grande do Norte e atualmente eu estou auxiliando junto com os professores aqui da UFRN na implantação de uma farmácia viva aqui no estado. Ai, que ótimo. E a farmácia viva é de qual cidade? Natal, Natal. Ótimo, Rio Grande do Norte. que ótimo. Depois eu vou falar um pouquinho de farmácias vivas também, para você, que eu já vi que tem mais participantes do curso ligados a isso, então vamos falar um pouquinho de farmácias vivas. Seguindo, então, Bem, boa tarde a todos. Eu sou Eliane, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro. Eu sou aposentada da indústria farmacêutica, trabalhei a minha vida inteira na indústria farmacêutica na área de produção e projetos. Porém, eu sou produtora rural também, orgânica. O meu marido tem uma propriedade em Cachoeiras de Macacu, que é uma cidade aqui do estado do Rio de Janeiro, né, já há muitos anos. E a gente tem um projeto, a gente está participando de um projeto lá com o pessoal da região de cultivar plantas medicinais e aromáticas orgânicas, né? E eu sou aromaterapeuta também, né? Então, assim, eu tenho muito interesse nessa questão e também em relação à farmácia viva, porque na nossa região lá também tem uma farmácia viva lá. E eu estou começando a me inteirar lá do projeto da farmácia viva também. E é isso. que bom, muito obrigado. Então, mais um motivo para falar de farmácias vivas um pouquinho aqui para vocês. Mais alguém? Oi, meu nome é Luciana, eu sou farmacêutica da Prefeitura do município de Araraquara, aqui em São Paulo, e a gente está com o projeto de farmácia viva também, tentando implantar. Você é a Luciana Pereira ou a Madi?
Amade. Amade. Tá, ótimo. Legal. Boa tarde, meu nome é Davi, falo de Juiz de Fora e atualmente na Prefeitura de Juiz de Fora. Beleza. Obrigado. Olá, eu sou Leonardo. Tá conseguindo ouvir? Sim, Sou farmacêutico perfeito. da prefeitura e do estado de Pernambuco, da prefeitura do Recife e do estado de Pernambuco. E eu gostaria que tivesse esse projeto de farmácia viva no Recife. Atualmente não temos. Sim, certo, obrigado. A Priscila quer falar, Priscila? Ou eu leio o que está no áudio? Eu não tenho Priscila aqui na minha lista. Mandei no chat. Tá. Tudo ok, Priscila, sem problemas. Então, a Priscila é farmacêutica, ela trabalha com consultoria analítica e regulatória da indústria farmacêutica e fitoquímica. Ela é da capital de São Paulo. Perfeito. Bianca, eu vou ler o que. Bianca, você quer falar ou eu leio o que está no áudio, no chat? Eu vou dar uma lida então. A Bianca, ela mora em Guatapara, São Paulo. Ela fez residência multiprofissional em vigilância em saúde, realizada na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Atualmente focada em concurso da região. Ok, muito obrigado, Bianca. Crélia, poderia falar? Andréia também está aqui. Por favor, pode se apresentar, Andréia. Ah, a Kelly mandou no chat. Tá. Então, a Kelly é farmacêutica do município de São Paulo. Estou sem câmera. Ok, muito obrigado, Kelly. Eu acho que do chat eu li todos. É. Andréia, você consegue se apresentar ou escrever algo no chat? Bom, então nós vamos seguir aqui para não atrasar o andamento da nossa atividade. Pelo que eu estou vendo aqui, todos se apresentaram já ou eu li do chat. Então, vamos fazer só uma breve revisão das datas, tá? Nós teremos um próximo encontro dia 5 de outubro e depois o último encontro no dia 19 de outubro. Tudo sempre no sábado às 14 horas, ok? Então, para quem não consegue participar das aulas síncronas, tem uma tarefa substitutiva. Então, eu peço para vocês olharem sempre de forma bem frequente o fórum, porque eu postei bastante tópicos essa semana, tá? E um deles foi da tarefa substitutiva. Então, quem não consegue participar da aula síncrona, precisa fazer essa tarefa substitutiva, que consiste em escolher um dos 3 casos clínicos que nós vamos aqui trocar ideias hoje e apresentar soluções baseadas na experiência profissional de cada um.
Eu coloquei lá num dos tópicos do fórum uma sugestão que seria o ideal a vocês, se puderem, fazer a solução desse caso clínico antes de assistirem à gravação. E depois vocês peguem os complementos, que daí vocês vão pensar no caso. Eu acho que é um crescimento, é uma oportunidade muito importante de se pensar no caso clínico e depois assistir a gravação, que aí na gravação vocês vão ter todas as respostas e todas as ideias, né, que o grupo aqui levantou. Então é uma sugestão, mas quem quiser assistir a gravação primeiro e daí fazer o caso clínico e encaminhar na plataforma também não tem problema, porque isso não vai valer nota, tá? Essa parte da tarefa substitutiva é só uma atividade que é para o crescimento de cada um, né? Priscila, você pode ficar aqui na aula se você quiser, para não perder o andamento da outra turma sua, sem problemas, tá? Fica tranquilo. O que mais? Bom, os critérios de aprovação é necessário que seja feita a tarefa substitutiva para quem não possa participar do encontro síncrono, senão não vai haver emissão do certificado. Então, muito importante, tá? E para a emissão do certificado de conclusão tem que ter um rendimento mínimo de 70% no curso. Então, esse rendimento mínimo, 70%, vai ser feito da seguinte maneira. A verificação de aprendizagem, que vai ser no final do curso, vai ter peso 2, tá? E ela consiste em 5 questões abertas. Ou seja, vocês vão responder essas questões e essa será a única parte avaliativa do curso. E é uma tentativa apenas, tá? Então, quando vocês fizerem, já façam, que vai ser a definitiva. E depois o peso 1 vai ser uma avaliação que eu vou fazer de cada aluno da turma, tá? Então, isso vai dar a nota e o mínimo teria que ser 70%, tá? E a avaliação final é no dia 26 e 27 de outubro. Os dias 28 e 29 vão ficar caso algum aluno tenha tido problema de acesso à internet, algum problema técnico, algum problema da plataforma. Então, são casos que podem acontecer e então a coordenação do curso deixou esses 2 dias para se resolver esse tipo de problema, tá bom? Então, o fórum já comentei, fiquem atentos todas as postagens do fórum. E aqui eu queria que a gente também definisse, se vocês tiverem algumas sugestões de condução aqui dos nossos encontros síncronos, tá? Que seriam regras que a gente pode firmar. Eu vou trazer algumas sugestões. E se vocês tiverem outras, por favor, me apontem, certo? Então, até eu vou aqui projetar, eu acho que seria interessante. Vocês estão vendo bem? Alguém poderia só me dar uma posição? Perfeitamente. Ótimo. Então, algumas regras aqui que os tutores com a coordenação a gente já montou
elencou alguns itens e a gente pode também acrescentar mais conforme as sugestões de vocês aqui hoje, né? Então, toda pergunta é bem-vinda. Não se sintam constrangidos em fazer alguma pergunta, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Para a gente conseguir fazer com que tenha uma sequência na aula, quando vocês tiverem alguma dúvida, levantem a mãozinha que tem embaixo aqui na plataforma do Zoom, que daí eu vou saber quem quer fazer algum comentário ou então tirar alguma dúvida. O ideal é nós respeitarmos a pontualidade, né? E, na medida do possível, participar de todos os encontros síncronos, que é a assiduidade. É importante um engajamento e a participação de vocês, porque essa troca de informações também é muito rica. Então, nós queremos com esse curso construir um conhecimento com vocês. Se vocês quiserem, alguém de hoje pode se candidatar a ser um monitor ou um assistente, mas se houver necessidade, hoje nós não estamos aqui com muitos em aula, então é mais fácil nós gerenciarmos. Mas se vocês acharem importante alguém se candidatar, daí seria um auxiliar no caso aqui do meu trabalho. E também isso pode ser diferente a cada aula. Então isso fica uma decisão aqui nossa aqui da turma, tá? Não é nada obrigatório. Então, novamente, não sentir-se constrangido a perguntar, porque toda pergunta é bem-vinda. Nem todo mundo sabe tudo, né? Nós sabemos disso. O nome e a cidade no Zoom, aqui vocês já se apresentaram, né? Então, contribuições originais, evitar o plágio. Por que nós colocamos isso? Porque essa a nossa atividade, tarefa substitutiva, a gente quer construir um conhecimento com vocês. Então, por isso que é essa iniciativa de trazer o que vocês pensam, certo? Então, é nesse sentido. Procurem manter o celular no modo silencioso ou desligado, para evitar ruídos, tá? A câmera ligada e o microfone desligado, na medida do possível, tá? Ouvir mais do que falar é no caso quando a turma é muito grande, não é o nosso caso aqui, então fiquem tranquilos, porque muitas vezes acontecem casos de alunos falarem muito e não dá tempo para todos conversarem, né? Então seria mais por isso que não é o nosso caso, aqui vai ser tranquilo. Então, a minha ideia é, quando vocês falarem, no máximo 2 minutos, para que a gente consiga dar conta dos casos clínicos, né? Então, acho que em 2 minutos vocês conseguem colocar a opinião de vocês. Títulos aqui, todo mundo é nivelado igual, tá? Então, não vamos nos preocupar com os títulos, tá? Confidencialidade, então, vamos procurar manter o que nós conversamos aqui em aula, só dentro da aula, tá? E as trocas de informações da maneira respeitosa e cordial e técnica como a gente gostaria, né? Então, não sei se vocês tiverem mais algum tópico importante aqui para a gente organizar as regras das aulas, eu fico aqui à disposição, eu acrescento aqui na lista e vocês daí têm acesso a esses acréscimos, tá bom? Alguém tem mais alguma sugestão de acrescentar aqui nos nossos combinados? Senão a gente já parte para os casos clínicos. Então, então estamos com os nossos combinados feitos. Daí eu vou parar a apresentação e a gente começa os casos clínicos, tá bom?
Vocês conseguiram ler? Eu coloquei no fórum essa semana os casos clínicos. Vocês conseguiram dar uma lida, pensar nos casos? Ou a gente começa aqui do zero agora, dando um tempinho para vocês pensarem? Então, essa dinâmica agora a gente precisa fazer entre nós. Daí eu preciso ter umas opiniões de vocês aí, como é que vocês estão com relação a essa leitura. Sim, as aulas síncronas sempre é das 14 às 16, tá bom? Tá bom. Tá, um de vocês já conseguiu dizer que leu. Ótimo. E os demais também conseguiu, tá? Ah, que bom, vários de vocês conseguiram ler. Tá ótimo. Então a gente já pode partir para uma discussão, né? Então eu vou fazer uma leitura aqui. O primeiro caso clínico. Paciente JA, feminino, 52 anos, com histórico de dores epigástricas nos últimos 2 anos. Relatou o uso irregular de omeprazol, 20 miligramas uma vez ao dia, no ano de 2023, com resposta satisfatória. Contudo, relata preferir medicamentos naturais. Relatou que há 2 meses iniciou o uso de chá de espinheira santa, Maitênus ilicifolia, preparado por infusão de 1,5 gramas das folhas secas, pulverizadas, em liquidificador em 1 litro de água. Relatou que obteve resultados satisfatórios, mas nos últimos 20 dias os sintomas retornaram. Então, agora eu vou esperar também vocês aqui darem as suas ideias e para a gente construir junto essa parte. Então, vou deixar agora vocês falarem um pouquinho, tá bom? O que vocês acham? O que aconteceu? Ideias. Eu acho que a forma como foi preparado o chá e as quantidades, no meu entendimento, eu acho que não foi legal. Tá? Eu É, também, pode falar. eu também concordo com você, Luciana. Eu estava dando uma olhada no formulário de fitoterápicos da farmacopeia. E quando ele fala da preparação da espinheira santa, ele usa outra proporção, droga, líquido extrator. Então, eu acredito que acabou que o preparado ficou muito diluído, porque ele usou 1 litro de água, e uma quantidade de droga vegetal muito baixa. Então, pode ser que os componentes estavam muito diluídos e acabou que não fez o efeito esperado. E também o método de extração foi a infusão, né? Precisaria ter uma quantidade realmente maior de droga vegetal, porque não é um método tão exaustivo, né? Ok. Mais alguma sugestão? Só complementando o que elas falaram aí, né? Na própria formulário de fitoterápico, ele até recomenda a decocção, né? A diferença não é tão grande assim em relação à infusão, mas eu conseguiria obter um pouco mais de droga, né? De ativos. Mas realmente a proporção está equivocada, né? Lá ele recomenda essa quantidade para 150 ml. 1 litro é muita coisa.
Sim. Ah, vamos explorar um pouquinho essa questão do formulário. Foi muito boa a sua colocação. Então, lá no formulário, nós temos duas formas, uma de infusão e outra de decocção. Então, a decocção, na espinheira santa, conforme está no formulário, é sugerido fazer uma rasura do material vegetal, tá? Ou então a gente também poderia usar a folha inteira, porque como é fervida, é um método de extração mais intenso, pode também se usar a planta inteira, sem fazer a rasura. E lá consta a pulverização para infusão. Então, essa é a diferença no formulário. Se a infusão já tem que ter a planta pulverizada ou então ela rasurada para fazer a decocção. Nós temos as duas possibilidades. Só que daí no formulário as quantidades de planta mudam conforme se faz infusão ou decocção, tá? Então, isso que consta lá no formulário. Mas essa questão da diluição, eu concordo com vocês. Assim que eu li o caso, eu também pensei nisso, tá? Mas vamos esperar mais ideias aqui, que daí eu aqui também comento a minha opinião e a gente vê mais o que pode ter acontecido. O que que mais você sugere? Também estava pensando em relação à quantidade de vezes que ele acabou tomando, né, esse preparado, né? Porque se faz um uso por mais vezes que o indicado, né, pode estar gerando, de repente, algum tipo de efeito adverso, né? E um dos efeitos adversos realmente pode ser irritação de mucosa gástrica e intestinal, né? Aham. Então, aproveitando o seu comentário, quando a gente faz uma diluição maior aqui, que nem foi no caso, 1,5 gramas para 1 litro de água, nesses casos tem que ser tomado ao longo do dia, porque justamente está mais diluído, então tem que se tomar mais. Senão não faz efeito mesmo, tá? Então, é uma conduta de quando é mais diluído, tem que tomar ao longo do dia. Então, essa questão de possivelmente ou provavelmente essa forma de uso ao longo do dia causar de novo essas dores epigástricas pode ter sido por um outro fator associado. Eu acho particularmente que a diluição ela não iria fazer isso, porque já está diluído. Porque está muito diluído, obrigando a tomar durante o dia. Mas essa é a minha interpretação, tá? Mas a gente vai ver aqui outras possibilidades, que daí eu acho que vocês vão conseguir ver bem direitinho, que realmente pode ter mais coisas envolvidas. E aqui no chat foi colocado, por ser uma planta, a Bianca colocou, por ser uma planta pulverizada, seria interessante perguntar para o paciente onde comprou a planta, e se realmente é a planta. A Bianca tocou num assunto extremamente importante, que seria a origem, né? Qual é o fornecedor desta planta? Então, nesse sentido, eu vou dar um relato meu, pessoal. Aqui em Porto Alegre tem muitas casas de produtos naturais, e numa das vezes eu fui numa loja e olhei para a espinheira santa que estava à venda e achei ela muito estranha. Só que ela já estava bem rasurada, não tinha nenhuma mostrinha de folha inteira. Mas olhando muito vários saquinhos, eu cheguei à conclusão que não era Maitênus ilicifolia, assim, num olhar bem dentro da possibilidade que eu tinha no momento dentro da loja, né? Porque eu notei assim as partes das folhas que ainda tinham espinhos, eu achei uma folha maior que a espinheira santa. E nós temos várias espinheiras santas sendo vendidas no comércio, além da Maitênus ilicifolia. E o Leonardo colocou aqui no chat a questão do cultivo.
sim, o cultivo também pode influenciar bastante, porque a espinheira santa ela tem uma questão de tempo de cultivo. Isso eu sei por um técnico da Emater que uma vez participou de um curso que eu estava presente e ele deu lá uns X anos, em torno de 5, 6 anos, se eu não estou enganado, que é um limite para se fazer uma renovação da cultura, né? Porque senão a planta começa a ficar mais velha. Então, eu vou tentar achar esse dado agora durante aqui a nossa aula, para trazer exatamente o número de anos que ele deu no curso. E eu achei muito interessante, porque ele tinha até o perfil de quanto decaía os princípios ativos quando a planta ficava mais velha. Então, ele disse que tem que derrubar tudo e plantar de novo. Então, se o cultivo é de uma planta velha, realmente não. Isso pode fazer com que diminua o efeito, tá? Então, é muito importante essa colocação do cultivo. Mais algum comentário, pessoal? Eu fico pensando aqui na questão da indicação clínica da planta para essa questão, né? Essa dor epigástrica e o motivo dessa dor epigástrica. Será que realmente é uma gastrite? É provocada por algum refluxo? Será que teria essa indicação? Sim, muito importante também a sua colocação. Porque uma visão integrativa realmente é essa, né? Descobrir a causa do problema e não só tratar o sintoma. Muito bem. Mais algum comentário? Já vou ler o que tem no chat, só estou aqui pegando uma informação. Então, a Andrea colocou assim: a quantidade tomada durante o dia, pois devido ao hábito de uso do medicamento ser uma vez ao dia, ela continuou tomando chá também uma vez ao dia, que muito diluído não teve efeito. Se foi tomado só uma vez por dia, realmente não vai ter efeito. Mas, no meu entendimento, como está aqui no caso, ela não tomou só uma vez ao dia. Não está muito claro, mas deu a entender que ela estava tomando ao longo do dia. Mas, realmente, se ela tomou só uma vez ao dia, não vai ter efeito. Isso é certo, porque já está bem diluído. Armazenamento inadequado, muito bem. Isso realmente pode acontecer, tá? Alguém tem mais alguma ideia? Ela preparou 1 litro. Por quanto tempo ela ficou tomando isso também, né? Ah, isso é no dia. Se faz no dia, se toma no dia, não se deixa de um dia para o outro. Não, eu sei, mas será que ela fez isso? Não está claro. É, pode ser também. Obrigado. Mais alguma coisa? Então, eu vou avançar aqui no que eu tinha colocado. Vocês já trouxeram outras coisas, tá? Então, foi muito legal. Deixa eu avançar o texto aqui. Então, o que que eu tinha colocado? Mudanças no estilo de vida. Que muitas vezes a pessoa muda
começa a ingerir um alimento diferente, que tem interação planta-alimento também, né? Ou começa a tomar mais bebida alcoólica, alguma coisa, né? A gente tem que avaliar. Vocês também comentaram a questão do fornecedor, então o fornecedor da planta mudou. Muitas vezes muda o fornecedor, muda a qualidade da planta medicinal. Então é muito importante. E ali a questão das várias espécies também chamadas de espinheira santa. Então nós temos a sorócia, a Jordina rondifolia, outras plantas do gênero Monteverdia, como a Monteverdia aquifolia. Nós também temos a Citronella gorgonha e a Zollernia ilicifolia. Então vejam, são mais 5 espécies de plantas que no mercado estão sendo vendidas como sendo a Maithenus ilicifolia, tá? Então, se depois vocês quiserem buscar na internet, mediante esses nomes das fotos das plantas, vocês vão ver que tem folhas muito maiores do que a Maithenus ilicifolia, mas aqueles espinhos são característicos, né? E isso muitas vezes engana, porque daí a planta está pulverizada, ou melhor, está rasurada, e a gente acha que é a Maithenus, porque o espinho está ali. Mas se nós tivermos a folha inteira, nós vamos ver que não é a mesma espécie. Tudo bem que várias delas têm um efeito também semelhante, mas não é a mesma planta, então tem que se cuidar disso, tá? E muitas vezes, se é um outro lote do mesmo fornecedor, também pode dar problema. Porque o beneficiamento desta planta num outro lote pode ter sido equivocado em algum momento, ou uma secagem mais intensa, que tenha degradado os princípios ativos da folha. Então, tudo isso, né? Então, outra ideia que eu coloquei, um método de preparo foi mantido. Então, será que continuou fazendo da mesma maneira? A temperatura de infusão mudou? Então, são coisas que às vezes a pessoa faz diferente e muda o efeito. E com relação ao armazenamento que vocês comentaram, pode dar mudança de coloração se o armazenamento for inadequado. Também, ao longo do tempo, se o material é muito antigo, ele pode ter mudança de textura também. O ideal é não termos um armazenamento superior a 1 ano em casa. Tem que se renovar anualmente, tá? O ideal é isso. Também se deu mudança do aroma e do sabor. Se usa outros medicamentos e plantas medicinais junto, tem interação planta-planta e tem interação planta-medicamento. Então, algo bem complexo. E, às vezes, pode acontecer de ocorrer algo naquele momento de diferente, uma perda de um ente querido, uma perda de emprego, ou deu uma chuva muito forte, destruiu a casa. Então, algum abalo emocional. Então, isso pode também afetar o funcionamento da planta medicinal, tá? Então, então é isso. Ah, eu achei aqui só um pouquinho. Ó, o ideal, a Maithenus é produzir ela por 8 anos, tá? Daí, às vezes, dependendo do local, 10 anos. Mas 8 anos é um período ideal que até ali se garante a constância da qualidade dos princípios ativos da planta, tá? Então, a cada 8 anos teria que se renovar esse cultivo, tá? Isso é da Maithenus. Cada planta é uma realidade diferente. Então, a adulteração é o último ponto, que vem daquilo ali que eu falei em cima, das diferentes espécies, a Sorócia, a Jodina, a Monteverde aquifolia, a Citronella gorgonha, a Zollernia ilicifolia, tá? Então,
a adulteração é isso. Mas tem dois tipos de adulteração. Tem a intencional e a não intencional. Então, a não intencional, muitas vezes a pessoa que vende está achando que está vendendo a planta que ele gostaria de vender, está vendendo outra. Mas muitas vezes é intencional. A pessoa vende uma planta que é de acesso mais fácil e que é de custo mais barato, ela vende aquela como sendo a outra que é mais cara e mais difícil de achar. Então, isso acontece, tá? Então, aqui eu vou trazer só a mais famosa que substitui a Maitênus ilicifolia é a Sorócia bonpland. Ó, olha só. As duas têm espinhos nas pontas, mas vocês estão vendo que a Sorócia, os espinhos são mais seguidos na margem da folha do que a Maitênus ilicifolia. Mas vocês concordam comigo que se está bem rasurado é muito difícil de identificar. Essa Sorócia, ela é muito adulterada, sendo vendido como espinheira santa, tá? Então, aqui é um dos exemplos daqueles que eu passei para vocês. Então, esses casos aqui foram casos reais que aconteceram, tá? Que foram trazidos para o nosso curso. Então, neste caso aqui, o que que aconteceu? Realmente, a pessoa começou a usar a planta medicinal trocada. Ela começou com uma e depois foi para outra. E daí ela levou a planta para a universidade, né, lá do grupo que está coordenando o curso, e daí eles verificaram que não era mais a Maitênus ilicifolia, que era a Sorócia, né? Então, foi um caso assim que deu para registrar a troca da planta medicinal por outra, porque vamos supor que tem um efeito semelhante, mas daí a posologia vai mudar a quantidade de folha que tem que preparar a infusão, muda, porque é outra planta. Então, foi mudado a planta, mudou o efeito, porque a proporção já não era mais a que deveria ser, tá? Mas tudo que vocês trouxeram, super importante, poderia ser, mas neste caso aqui foi a adulteração, se mudou a planta, tá? Então, a pessoa comprava a planta e daí foi trocado, tá? Então, não foi ela que colheu lá a planta medicinal, mas o fornecedor que ela tinha acesso trocou. Então, isso é algo que realmente acontece. Não sei, alguém tem mais algum comentário? Eu queria saber se dessas espécies utilizadas, elas chegam a produzir algum quantitativo desse ativo. Assim, o quantitativo eu não tenho aqui comigo em mãos agora, não sei te dizer. Mas eu sei que várias delas têm princípios semelhantes, né? Porque algumas são do mesmo gênero. Mas realmente eu não sei dizer agora a parte quantitativa, né? Isso teria que fazer uma pesquisa de literatura, tá? E sobre o que exatamente a espinheira santa trata, você saberia me dizer qual que é o mecanismo dela de ação? A espinha santa tem os taninos, tá? Os taninos, e a espinha santa tem taninos em grande quantidade. Então, esses taninos, eles têm um efeito astringente, eles têm um efeito cicatrizante. Então, por isso, quem tem gastrite, e a gastrite acaba afetando a mucosa gástrica, agride. Então, esses taninos, eles têm um efeito cicatrizante e regenerador da mucosa. E então, por isso que tem esse efeito muito importante. Inclusive, quem tem úlceras, não só gástricas, como úlceras duodenais
ou intestinais, né, em todo o intestino, mas as úlceras duodenais são as que mais eu vejo relatado na literatura científica. Também a espinheira santa é cicatrizante de úlceras gástricas e duodenais, por essa propriedade dos taninos. Então, é isso que faz esse efeito tão maravilhoso da espinheira santa. E em relação à úlcera esofágica, tem algum efeito? Eu acredito que de forma indireta acaba acontecendo, né? Porque daí, se você consegue resolver essa, essa questão gástrica, acaba não tendo mais o refluxo. Mas também tem dado de literatura que a espinha santa também reduz essa produção do suco gástrico e diminui esse efeito, né? Então, mas tem agora outros ensaios clínicos também sendo feitos com a espina, inclusive aqui em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, justamente nessa questão do refluxo. Então, agora está sendo feito mais estudo. Mas tem relato de literatura já disso, tá? De diminuir esse efeito. Deixa eu ver aqui no chat o que me escreveram. O paciente pode estar se alimentando errado também, né? Isso é uma possibilidade, né? A alimentação é fundamental. Dependendo da alimentação, ela acaba gerando também um agravamento do refluxo para quem já tem, ou o surgimento do refluxo. Então, vou dar um caso meu. Eu tinha refluxo e eu descobri que era do glúten. Então, eu suspendi o glúten e acabou o meu refluxo. Foi algo imediato. Então, tem que se avaliar caso a caso, né? Mais comentários, pessoal? Então, a gente pode ir para o caso clínico 2. Então, paciente CJ masculino, 62 anos, paciente relata dores articulares e foi orientado a utilizar açafrão da terra, cúrcuma longa, 350 miligramas, 2 vezes ao dia, equivalente a uma colher de chá cheia. O paciente relatou que teve resultados satisfatórios após 2 meses de tratamento e que tem acesso à planta fresca. O material está plantado na chácara da família e solicita orientação de como preparar o material que será colhido esta semana para que possa ser armazenado de maneira segura por todo o ano. Então, esse paciente já tem uma noção que o ideal é não passar de 1 ano, né? Então, essa noção ele já tem. Mas, baseado nessa colocação aqui, o que vocês poderiam trazer de sugestões em relação a essa pergunta? Como preparar o material que será colhido esta semana? Eu acredito que daria para fazer o processo de secagem, né? Secar para retirar a água, para poder armazenar e ter estabilidade para o ano todo. Só É, que a secagem também precisa ser controlada para não degradar os constituintes, né? é. Depois a gente vai falar um pouquinho da secagem, porque a cúrcuma ela tem que ser fatiada ou laminada de forma correta para que ela seja seca também de forma correta. Não é muito simples, mas é possível fazer sim. Mas boa. A planta, a cúrcuma, ela tem que ser colhida, ela tem que, os rizomas têm que ser limpos, né, primeiro, né? Tem que ser lavados. Depois tem que cortar os rizomas, laminar eles, botar para secar, pode secar em estufa, ou se for uma propriedade, pode secar ao sol. Isso.
Exatamente. e depois triturar. Pode conservar em pó, Sim. ou as lâminas secas, mas eu acho que para o uso assim pode ser armazenado em pó. Sim, a gente encontra as duas maneiras, em lâminas e em pó. É. Então, a Andrea colocou aqui, ter o cuidado de fazer triagem das plantas para não colher plantas doentes. Exato. Isso é muito importante. Isso é muito visível no caso das folhas, né? A cúrcuma já é rizoma. Então, claro que a gente não vai usar um rizoma que está em estado já de degradação, apodrecendo no chão, né? Mas a planta doente, realmente, nas folhas, a gente vê muito isso. Uma folha de coloração diferente, ou uma folha que foi muito mais comida por outros insetos, então que já está mais degradada. Então a gente tem que cuidar muito. Realmente essa questão de plantas doentes é muito importante esse comentário. Também acho que teve a questão que você falou no caso clínico anterior, do tempo, né? Quanto tempo esse material está cultivado, para ver se está numa idade ideal para essa colheita, né? Para ter os ativos, para estar tendo a atuação necessária. Isso. Ainda bem que esse dado você já tem aqui. 8 anos é o máximo, o ideal. Até 10, dependendo do caso, mas 8 dá segurança. Então, realmente, é muito importante isso. E aqui a Eliane colocou, tem que prestar atenção no momento correto de colheita. É a cúrcuma, isso é a alma do negócio, né? Qual é o momento ideal de colheita? Vocês têm, já que foi tocado nesse assunto, algum de vocês já conseguiu descobrir qual é o momento ideal de colher a cúrcuma? Aqui no site da Fitoterapia Brasil, eles falam da colheita realizada manualmente quando a partéria começa a secar, aproximadamente de 10 a 12 meses após o plantio. Tá, ótimo. Isso ali está colocado com relação ao ciclo, né? Então, plantou, o ciclo encerra nesse tempo. Mas nós devemos colher a cúrcuma quando a parte aérea toda dela não existe mais no chão, acima do chão, tá? Isso ocorre no inverno. É como se a planta tivesse morrido, não se enxerga nada. É que ela, no inverno, ela perde a parte aérea, as folhas. Então, a cúrcuma tem que ser colhida no inverno, quando ela não tem mais nenhuma parte aérea, tá? Isso daria agora, agosto. É, é agosto e início de setembro, que daí agosto já está o inverno bem adiantado, então já é o período onde não tem mais folhas, né? Então, tem um artigo que eu vou mostrar aqui na sequência para vocês. Então, foi feito esse estudo na Índia. E lá na Índia, como é o hemisfério norte, para eles é março. Se a gente for levar ao pé da letra, o março deles equivale ao nosso mês de setembro, tá? Mas a gente tem que avaliar ano a ano, porque o clima está bem conturbado, né? Vocês já estão vendo isso há um bom tempo. Então, um ano não se repete exatamente igual ao outro. Então, a primavera pode vir antes num ano, pode ficar mais tardia no outro. Então, tem que se avaliar antes da planta brotar, tem que se colher a cúrcuma, tá? Então, daria ali agosto, início de setembro.
comparado com esse artigo da Índia, que era de março, tá? Então, essa é a regra. Por que colher quando não tem mais nada de parte aérea? Porque daí toda a parte ativa da planta está concentrada no rizoma naquele momento, está tudo lá. Então, vai ser um momento que tem mais curcumina no rizoma, é quando não tem parte aérea. Então, essa pergunta do paciente, qual é a orientação para preparar o material que será colhido esta semana? Será que esta semana é a semana ideal? Será que está no inverno? Isso a gente não sabe. E estando, realmente tem a orientação certa de como vocês falaram, de lavar, secar, fatiar, pulverizar. Tem toda essa técnica. Mas tem que se começar colhendo ela no momento certo, tá? Mais ideias, pessoal? Eu acho também que a análise desse solo aí periódica para garantir essa produção adequada de ativos também seria importante, né? Isso, ótimo. Obrigado. Ó, se vocês compararam no caso clínico anterior, vocês trouxeram ideias que nem estão lá apontadas, não? Então, isso que é o legal do curso, essa troca de conhecimento, né? O que mais, pessoal? Em relação ao cultivo, tem que ver a questão da adubação também. Isso. Irrigação, adubação, e em relação ao tempo de colheita, pelo menos relatos que eu já tive, normalmente quando se planta a cúrcuma, mais ou menos 8 meses depois, a planta já começa a apresentar perda de folha. Isso. E não necessariamente nos meses exatos, às vezes você pode colher até um pouco antes ou um pouco depois. Mais ou menos 8, 9 meses após o plantio, a planta já começa a perder as folhas, né? A secar, vamos dizer assim, né? E é o momento que normalmente as pessoas fazem a colheita. Isso. Isso é uma experiência minha, né? Sim, obrigado. Vem ao encontro que eu falei que, como essa questão do clima muda, né? É. Pode antecipar essa queda de folhas, realmente, né? Tem que cuidar. O que mais? Só um pouquinho, gente, que eu acho que tem dois querendo entrar na sala. Só um pouquinho. Então tá, pessoal. Vamos seguir nos comentários. Mais alguma coisa? Eu acho também que deveria dar uma orientação em relação ao armazenamento, né? Proteger da luz, da umidade, porque ele fala que vai guardar isso por um ano, né? Eu não consegui entender o início. Você falou da umidade, o que mais? Orientar ele quanto ao armazenamento, questão da luz, da umidade, né? Para não ter problema depois futuramente com esse material que ele colher. Tá, ok. Tá certo. E o tempo ali que ele está querendo orientação é específico para um ano, né? Eu lembro que tem a tabela lá inicial do material que fala a respeito se é pulverizada, se é tanto tempo, não tempo, não é isso? Um Isso. ano. Estou tentando achar aqui o material fora do computador aqui para poder precisar a informação.
Tá bom, vai procurando aí. Vamos esperar mais algum comentário e daí a gente retoma. Mais algum comentário, pessoal? Senão a gente pode ir indo aqui nas nossas observações adicionais. Então, muita coisa que está aqui você já falaram, mas a gente pode agora expandir isso aqui, tá? Então, qual a origem da espécie cultivada? Porque muitas vezes a questão dos rizomas é muito delicada. Tem muitas plantas que têm um rizoma semelhante, ou às vezes nem é semelhante, mas uma é vendida pela outra, tá? Então tem que se ter certeza, será que é a cúrcuma mesmo? Então esse é o ponto. Qual é a cor desta espécie? A cúrcuma, depois eu vou trazer aqui uma foto para vocês da flor dela. Mas tem outras plantas sendo vendidas às vezes como cúrcuma que não são cúrcuma e a flor é diferente. Então tem que se tomar bastante cuidado. Porque a folha até pode ser semelhante, mas a flor é diferente. Então não é a cúrcuma longa. Ali a questão do momento da colheita, então nós já comentamos bastante, que é no final do inverno. E daí, aproveitando o comentário que fizemos aqui, tem que se avaliar ano a ano, porque pode antecipar para essa questão climática, tá? Então, como é que é a colheita e o beneficiamento? Então, é uma colheita manual, uma colheita mecânica, porque o mecânico, às vezes, pode também danificar mais o material vegetal, apesar que aqui é rizoma. O rizoma é mais resistente. Mas isso vale para qualquer planta. Então, uma folha colhida mecanicamente tem que se cuidar bastante, porque se ela for muito danificada ali no momento da colheita, já vai começar a agir enzimas que tem no material vegetal e já vai degradar de saída, tá? E como é que é todo esse beneficiamento? Lavagem, secagem. Então, isso a gente vai ver agora na sequência. E quais as condições de plantio? Vocês trouxeram análise de solo, adubação, então, muito importante isso, tá? Então, no caso da lavagem, essa orientação aqui é da Farmácia Viva de Jardinópolis, a farmácia da natureza, tá? Então, eles lavam lá com lava-jato. Eles não escovam, porque eles relatam que a escovação vai acabar expondo o material vegetal e pode já dar uma degradação ali na hora com essa escovação. Então, eles lavam com lava-jato, tá? A secagem vai depender também de como é feito esse fracionamento do material vegetal. Então, lá eles dizem, o ideal seria uma lâmina como chips. Como tem esses chips de batatinha, né? O ideal seria uma lâmina como chips para secagem a temperatura ambiente por 5 a 10 dias. Mas se esse material for bem seco, então se usa essas lâminas e depois se pulveriza a lâmina e vai batendo aos poucos para transformar isso em pó. Então pode também ser em pó partindo dessas lâminas. Como o rizoma é muito rígido, eu primeiro tenho que fazer uma lâmina, esperar secar e daí pulverizar, senão o moinho não dá conta, tá? E a recomendação é fazer isso aos poucos. O armazenamento. Então, se o material está em pó, ele é menos, tem uma durabilidade menor. Então, se recomenda 6 meses na forma de pó
e em chips na forma chip seco, 3 anos. Então, essa é a recomendação, tá? Então, vejam só, a lavagem tem um critério, a secagem tem um critério, e dependendo da forma, que é a forma final, se é lâmina ou pó, o armazenamento, o tempo desse armazenamento muda. Então, isso é muito importante. Você encontrou aquela informação do material? Sei sim. Tá aqui, fala que rasurada, aí leva em consideração substâncias voláteis presentes ou não. No caso, acredito que não, né? A É, cúrcuma não. E aí, quando rasurada, validade de 3 anos, pulverizada 6 meses. isso, isso. Essa tabela que foi colocada no material é uma tabela muito boa, porque ali tem óleo essencial é uma coisa, sem óleo essencial é outra coisa. Então, muito bom esse material, guardem com carinho para vocês. Então, esse aqui é o artigo que explora um pouco mais, tá? Então, se vocês quiserem tirar um print da tela, eu vou fazer assim, eu vou colocar no fórum esse artigo, tá? Então, eu coloco lá no fórum porque é Science Direct e nem todo mundo consegue acessar o artigo. Então, esse artigo, ele é um artigo indiano de 2015, onde eles comparam em uso humano se usa fitocomplexo ou extrato seco padronizado. Eu achei muito interessante, porque vocês devem estar acompanhando, farmácias de manipulação estão vendendo muito extrato seco padronizado de cúrcuma em curcumina. E será que isso é melhor do que usar a cúrcuma em pó sem ser extrato padronizado? Então, esse artigo trouxe a resposta. O que que o artigo trouxe? Ele trouxe dados quantitativos de 1.000 miligramas. Então, fitocomplexo, 1.000 miligramas, que seria 1 grama. Quanto eu tenho de curcumina? Em média, 4,2% de curcumina em 1.000 miligramas de fitocomplexo. E daí, as mesmas 1.000 miligramas em extrato seco padronizado, em 95% de curcumina. Então, eles analisaram 2 grupos de pacientes, um recebendo 1.000 miligramas de fitocomplexo, que tem cerca de 4,2% de curcumina, e outros pacientes usando também 1 grama, mas em extrato seco padronizado com 95% de curcumina. Qual foi o resultado do artigo? O fitocomplexo tinha maior biodisponibilidade em humanos. E eles concluíram que o ideal é ingerir com lipídio junto, porque a curcumina tem uma baixa absorção. Então, ingerindo com substâncias oleosas junto, aumenta a absorção da curcumina, tá? Então, vejam, aqui está colocando o fitocomplexo em posição de vantagem em relação ao extrato seco padronizado. Então, ó, eu achei muito interessante essa informação aqui, tá? Então, eu vou pôr esse artigo lá no fórum para vocês, tá? Se vocês quiserem, tem outros grupos do curso que criaram um grupo de WhatsApp, mas isso, se vocês ainda quiserem um grupo a mais, porque eu sei que muitos estão sobrecarregados de grupo de WhatsApp. Se vocês quiserem, sendo só pelo fórum, a gente vai pelo fórum. Se vocês quiserem um grupo de WhatsApp, a gente cria um grupo de WhatsApp. Eu esperei chegar essa primeira aula para a gente também trocar essa ideia. Então, até o final da aula, vocês também podem dar essa posição de vocês. Se vocês quiserem, a gente pode criar um grupo de WhatsApp, tá? Mas todas as informações do curso sempre vão estar lá no fórum. Então, peço para vocês olharem com frequência o fórum. Essa semana eu postei bastante coisa lá. Então, nunca vocês vão ficar sem saber nada olhando o fórum. Mas,
podemos criar um grupo de WhatsApp também, não tem problema nenhum, tá? Só que daí eu preciso do... Eu não sei se eu tenho os números de vocês. Eu vou ter que ver isso. Ó, e aqui, olha a diferença da flor da cúrcuma da azedoária. Ó, a azedoária é uma planta que é muito vendida também como sendo cúrcuma. Porque, ó, olhem as folhas. As folhas são muito parecidas. Mas se vocês olharem a folha da azedoária, veem lá que o centro dela é rosado, é lilás ali, ó. Uma cor semelhante à da flor. Então, a cúrcuma tem flor branca e a azedoária tem uma coloração lilás, rosada, bem diferente, tá? Ou avermelhada, depende da classificação de cor de cada um, mas é muito diferente, tá? E também a questão organoléptica muda. A azedoária tem um rizoma mentolado e canforado, de cor acinzentada. Então, a cúrcuma é alaranjada. Então, vejam, o rizoma tem até outra cor na azedoária, é tudo diferente. Mas para quem não conhece cúrcuma, pode muitas vezes usar uma planta e sendo outra, tá? Então, é isso. E o que que aconteceu neste caso? A pessoa ela tinha azedoária e ela não tinha cúrcuma. Então, por isso que eu trouxe as duas plantas aqui para vocês. Ela ia processar a planta errada. Então, vejam só. Isso acontece. Do caso clínico 2 é isso. Vocês têm mais alguma ideia para colocar neste caso? E a gente pode ir para o outro. Então, vamos lá. Vamos para o último. Então, caso clínico 3. Paciente TC feminino, 51 anos, procura o serviço de saúde com sinais de dermatite que apareceram na sequência ao uso de gel de babosa, de preparação caseira. Então, quando a gente vê a preparação caseira, a gente já tem que ficar com a atenção redobrada. Como é que é essa preparação caseira, né? O paciente relata ter tido o antebraço queimado em um acidente doméstico, preparou um gel caseiro de babosa, aloe vera, relata que utilizou 3 vezes ao dia, tá? Mas, mesmo assim, deu essa dermatite. Então, o que que vocês me trazem deste caso? A Tem Bianca, que ver qual foi a parte da planta que ela utilizou para fazer esse gel e com o quê, né? Qual foi a composição? aham, muito bem, composição do gel, bem lembrado. A Bianca colocou no chat modo de preparo da planta, que é semelhante ao que você comentou agora, e, e se realmente é a planta, verdade. Será que é babosa, né? E mais? A paciente pode estar apresentando uma reação alérgica, não uma babosa. Aqui no caso foi reação alérgica ao gel, porque ela relatou isso, que ela tinha essa queimadura, e dela, quando começou a usar o gel, deu essa dermatite, né?
A Bianca também colocou orientar de parar de utilizar o gel. Realmente, cada vez que tivermos alguma reação adversa ao uso de qualquer produto, temos que parar o uso, independente se é fitoterápico ou não. Mais alguma coisa? Eu ia falar o que vocês falaram mesmo em relação à babosa, se é babosa verdadeira ou não. E, e aí eu não sei, questão de frequência de uso, se poderia alterar alguma questão nela aí. Aham. Eu também acho essa questão do modo de preparo, né? Como foi feito, porque a gente sabe que na casca da babosa tem alguns componentes que podem causar aquela dermatite se contaminar esse gel, né? Que é os derivados antracênicos. Exatamente. É isso aí. Acontece mesmo. A gente vai explorar um pouquinho essa parte de preparo agora, que é o cerne da questão. Mais alguma ideia? Eu acho que a ideia também é garantir que ela realmente não passou outra substância aí além desse gel de babosa, né? Ah, pois é. Muitas vezes as pessoas omitem, né? Elas dizem assim, ah, eu usei o gel de babosa. E se o O produto mito não... Pode falar. esquece, não vai falar que o mito até sem querer, às vezes esquece o vidro, né, do que foi passado ali, Aham, além. é. Porque nós, como profissionais de saúde, é uma questão que a gente sempre tem que levantar. Mas o que você usou além disso? E às vezes, quando a gente faz a segunda vez a mesma pergunta, ah, eu me lembrei agora que eu tinha usado. Às vezes a gente tem que insistir mais uma vez para ter a resposta. Então, é bem complicado. Só uma dúvida, o uso da babosa, por exemplo, nada mais em ferida não aberta, né? Porque se for ferida aberta também pode causar essa queixa. Porque se for uma queimadura tipo terceiro grau, aí já teve bolha, já uma coisa mais séria, né? Sim, mas terceiro grau eu já encaminharia direto para o hospital. Mas enquanto não chega no hospital e se a babosa for corretamente usada, eu não vejo problema, mas tem que ser corretamente usada, que a gente já vai trazer como deve ser feito isso, tá? Que a babosa é extremamente delicada. Tem muitos preparados aí no que a gente encontra e que são feitos de forma errada, com a babosa triturada, misturada com outros ingredientes, e daí as partes irritantes estão juntos. Então, esse tipo de preparação eu não recomendo, né? Tem que ser uma preparação realmente correta, não essas misturas que a gente encontra por aí. Pelo que eu vi aqui, parece que é um gênero que tem alguns relatos comuns de dermatite, né, em relação ao uso aqui. Sim, se a babosa for usada inteira, ela dá dermatite na pele. Claro que depende da sensibilidade de cada indivíduo, mas ela causa. Então, não pode ser feito o uso da babosa inteira neste caso, de aplicar na pele. A gente já vai ver exatamente como tem que ser isso. Se eu não me engano, tem que tirar a mucilagem só da parte central da folha, não é isso? Uma coisa parecida com isso? Isso. Então, vamos... deixa eu ver o que o Leonardo colocou. Pode ser com a seiva não tratada com látex tóxico. É, exatamente, tá? Então, vamos avançar. Aqui esse é o ponto... Tá, aqui eu vou trazer algumas ideias
Vocês já falaram quase tudo. Qual a fonte de material vegetal, para ter certeza, né? Às vezes pode ser um fornecedor que não é idôneo, tá? Se a pessoa, como é caseiro, isso aqui é uma orientação que eu trago para vocês. Tudo que é caseiro, procurem que a pessoa traga uma foto, porque se é caseiro, ela tem como tirar uma foto, tá? Então é uma informação a mais que vocês vão ter. Como foi a forma de preparo, vocês trouxeram bastante. Se foi o gel ou a planta inteira. Então é isso que nós vamos explorar agora. Foi só essa parte mais interna que a colega acabou de falar aqui, ou se foi a planta inteira que foi processada. Como foi manuseado esse material? A pessoa estava com a mão limpa, com o antebraço limpo. Se recomenda a mão e antebraço, sempre bem higienizado, tá? Então, isso também é muito importante. Porque se, vamos ser um pouquinho mais drásticos, se a pessoa está com uma diarreia e ela não limpa bem a mão, e se for uso oral, ela vai se contaminar ela de novo, né? E se vai colocar um produto contaminado numa pele que já está exposta, com ferida, vai contaminar com bactéria a própria pele dela. Então, tem que ter muito cuidado como foi manuseado. E a espécie utilizada novamente, será que era aloe vera? Porque eu sei que no Rio Grande do Sul, um trabalho que eu fiz, quando eu fui consultor da Secretaria Estadual da Saúde, eu fiz um levantamento das plantas medicinais mais usadas no Rio Grande do Sul. Então, quando falamos em babosa, a babosa aqui no Rio Grande do Sul mais usada não é a aloe vera. É a Aloe arborescens, que é aquela babosa de floração alaranjada. Porque a aloe vera tem uma floração amarelada, tá? E eu já vi livros técnicos que são livros de boa qualidade, mas que pecam nas fotos, onde lá eles colocam a aloe vera e colocam a foto da aloe arborescens. Eu quase ganho um troço quando eu vejo isso. Então, a foto é a alma do trabalho, tem que ter certeza. Nós temos vários sites botânicos de confiança. Então, tudo que é publicado tem que ser baseado em sites botânicos, para se ter certeza que a foto está certa. Então, isso é algo muito importante. E aqui no Brasil se usa muito a aloe arborescens e se fala que é aloe vera, mas não é, são espécies diferentes. Tudo bem, é o mesmo gênero, tem os mesmos princípios ativos, mas não são a mesma planta. Então, vamos comentar agora essa questão do preparo, tá? Então, o que que eu trouxe aqui nesse slide não, nessa foto aqui. Aqui em cima, ó, aloe vera. Aqui seria se eu uso ela toda, tá? Quando eu uso ela toda, eu tenho a aloína, que é a antraquinona, que é o que vocês comentaram aqui, que ela pode ser irritativa. Sim, se eu uso a babosa inteira, eu não elimino a aloína. E a aloína aumenta a motilidade no intestino, por isso que é muito usada a babosa também para questões laxantes, tá? Para facilitar o fluxo intestinal. Mas a aloína também, ela não é só irritativa do intestino, ela é irritativa da pele. Então é muito provável que esta pessoa, ela usou a planta inteira, processou ela inteira, transformou num gel e colocou na pele, tá? Então a aloína foi ali e irritou. A pele já estava agredida e irritou mais ainda, tá? Então, o que nós devemos fazer? De uma forma caseira, simples. Se corta a folha da babosa, final do dia,
pendura essa folha, deixa escorrendo durante a noite. Daí aquele exsudato marrom amarelado vai escorrer. Dali vai sair a aloína. Esse exsudato vai tirar a aloína, tá? E isso que irrita a pele. Depois a gente tira essa parte de fora da folha e fica esse gel aqui, ó, que tá por baixo da primeira camadinha da folha, o gel tá por dentro. Daí esse gel aqui eu posso usar, porque daí já escorreu. Isso é o ideal. Mas eu sei que tem pessoas que pegam a folha, já tiram a parte de fora e usam um gel direto. Tudo bem, vai ter tirado muito da aloína, mas pode ser que fique um pouco, tá? Então, por isso que eu sou bem precavido de deixar escorrer. Mas se a pessoa está com pressa, depende da situação, tá? Então, se é uma questão emergencial, tudo bem. Pega a folha, então, corta essa parte de cima, mas usa só o gel por dentro. Que daí vai ter tirado praticamente toda a aloína, porque não escorreu, tá? Mas daí vai estar usando o gel. E esse gel, ele ajuda na regeneração da pele. Então, na questão dos fibroblastos, na reepitalização, na angiogênese, que é o crescimento, a proliferação das células da pele. Então, esse gel, ele é transparente e translúcido, e ele acalma a pele. Então, é isso que a paciente deveria ter usado, e não a planta inteira, porque daí a aloína foi junto, tá? Então, esse é o ponto-chave da babosa. Se você quer usar a babosa por uma questão de trânsito intestinal internamente, daí tudo bem, tem que usar a planta inteira. Agora, se for para queimadura e no formulário de fitoterápicos, o uso da babosa é externo, não é interno. Então, ali tem que ser usado o gel. Lá no formulário também explica como usar o gel, tá? Mas essa maneira que eu expliquei para vocês é uma maneira caseira de se obter o gel, onde já escorreu o exsudato e daí eliminou a aloína, tá? Então, para aplicação tópica, tem que ser o gel, não a planta inteira. Eu não sei por que a Anvisa ainda não colocou uma formulação da babosa inteira. Eu acho que um receio de um uso desenfreado e abusivo da babosa por parte da população. Eu acho que é mais por isso. Porque se vocês olharem em publicações internacionais, inclusive da Organização Mundial da Saúde, se alguém quiser, eu tenho a monografia da OMS onde fala da babosa. E lá na Europa, e no mundo inteiro, que a OMS é mundial, né? Se pode usar sim a babosa de forma interna, usando ela a planta inteira, mas tem todo um cuidado lá que está descrito na monografia da OMS. Mas aqui no Brasil a Anvisa não coloca essa forma de ingestão oral, só aplicação externa. Mas tem essa parte possível sim de ser feita que tem já na monografia da OMS, uso interno, tá? Então pode sim ser usado, mas tem que se cuidar. Então, qual é a orientação que eu dou para vocês? Usando internamente, não passar de 2 semanas, porque pode causar o comprometimento do funcionamento intestinal. E daí o intestino pode acabar ficando preguiçoso e ele não funciona mais sem tomar algo que estimule ele a funcionar. E, infelizmente, isso acontece, tá? Tem pacientes que acabam comprometendo o funcionamento do intestino por um uso abusivo de substâncias laxantes. Então, aí entra ruibarbo, casca sagrada, babosa, tá? Então, a casca sagrada é pior ainda. Ela é muito mais forte em termos de efeito do que a babosa. A casca sagrada só pode ser usada por 1 semana e tem que ficar por meses, se não me engano, Eu depois vou puxar essa informação aqui antes de terminar a aula. Se não me engano, tem que ficar 1 ano depois de colhida
ela tem que ficar deixada quietinho lá no canto para ela ficar maturando antes de ser processada. Então, a casca estragada é bem delicada, tá? Então, a casca estragada é só uma semana de uso. A babosa pode ser usada 2. Então, não é para ser usado sempre. Ali no momento do problema e deu, para evitar que o intestino depois deixe de funcionar. Isso realmente tem casos. Eu tive um caso na família já é falecido, mas a pessoa não conseguia mais ter um funcionamento intestinal sem tomar o fitoterápico que tinha uma dessas plantas, tá? Porque o intestino não funcionava mais. Se ele não tomava, ele não ia aos pés. Então, acontece, é real. Então, por isso não passar de 2 semanas, tá bom? Comentários? Sobre essa questão da Europa de ser liberado o uso interno, e eu não sei, lá eles têm iogurte de babosa, feito à base de babosa. E aí, será que isso é feito com ela inteira ou não? Pois é, agora eu não sei, eu não sabia dessa questão do iogurte, mas talvez sim. E a outra pergunta é se o uso externo tem estudo em cima do tempo de uso? Pode ser feito um uso prolongado? Também não conheço estudo de uso externo por quanto tempo, mas eu digo assim, pelo tempo que demora para resolver a questão na pele, porque sendo usado o gel, a babosa tem um efeito cicatrizante muito rápido, né? E a calêndula, aqui abrindo para outra planta, a calêndula também ótimo cicatrizante, tá? Até eu prefiro mais ainda a calêndula do que a babosa, porque a calêndula ainda é mais segura. Ela é uma planta que é anti-inflamatória, cicatrizante, regeneradora da pele. Então, quem puder usar alguma formulação de calêndula para queimadura, e a calêndula pode ser usada até para ferida em sangramento. Ela é super segura. Inclusive, tem um hospital no Rio de Janeiro que usa calêndula em pacientes politraumatizados. É no hospital que usa, tá? Então, é uma informação a mais para vocês, tá? Mas com relação à babosa, eu não vejo nenhuma limitação de uso, enquanto tiver o problema de pele, desde que seja usada a babosa do gel e não a planta inteira, tá? Mais comentários? Eu posso dar um relato que aconteceu com o meu marido, Claro, à vontade. no, né, como eu me apresentei, né, a gente tem uma propriedade rural, né, orgânica, e ele se acidentou, ele queimou a perna, né, estava no local, assim, de difícil acesso para o hospital, assim, rápido, e ele usou a babosa, né, sobre a minha orientação e de uma amiga minha também, que é fitoterapeuta, ela usou a babosa na queimadura e em 24 horas, assim, ele queimou razoavelmente a perna, não foi uma queimadura simples, mas ele teve uma recuperação muito boa. Ele usou babosa no início e depois óleo essencial de lavanda. E Ó, que curou. bom. Viu só? Sim, a Foi babosa assim. viu? Vai ao encontro que eu falei que é um efeito rápido. Eu agradeço muito o seu depoimento, porque é um caso prático que realmente aconteceu, E ele não usou medicamento alopático nenhum. tá? E se curou. E foi assim, uma queimadura relativamente grande, não foi uma coisa muito assim, simples, né? Ah, queimei o dedinho, não foi, ele queimou uma área da perna relativamente grande. E Aham, foi o que ele usou, a babosa e o óleo essencial de lavanda. tá, perfeito. Eu estou aqui buscando a casca estragada, por quanto tempo tem que deixar. Eu acho que eu tenho isso, mas enquanto isso vocês vão falando aí. Mais algum comentário?
Como é que esse uso da babosa para cabelo? Procede? Para cabelo, para que o uso do cabelo eu não entendi. É para cabelo. Algumas pessoas acabam usando, acho que para queda, alguma coisa nesse sentido. Você conhece alguma coisa? Procede esse uso? Para queda de cabelo eu não conheço, mas pode ser que funcione, não sei. É que essa questão da babosa no cabelo, ela é bem popular, né? Usam como hidratante, e aí eu fico pensando nos riscos disso, né? A parte oftálmica que ele escorre, as dermatites, como que eu preparo isso? Tem que cuidar mesmo. Olha só, eu achei aqui a questão da casa estragada. Ela só pode ser utilizada um ano após a coleta ou após tratamento de envelhecimento acelerado, tá? Então, é um caso bem especial, tá? Então, fica aí a informação para vocês. Então, se vocês tiverem como optar entre caça sagrada e babosa, eu vou para babosa, porque como é que nós vamos saber se foi feito um envelhecimento acelerado ou se foi esperado um ano? Não temos como saber, né? Então, por questão de segurança, vamos manter a babosa. O que mais? Ah, aqui no chat, tem estudo mostrando se a babosa pode causar toxicidade hepática? Minha mãe usou por via oral e as enzimas hepáticas ficaram alteradas. Se não me engano, sim. Só um momentinho que eu vou buscar aqui, eu tenho isso. Se não me engano, afeta sim. Aqui, ó, toxicidade hepática pelo consumo oral de babosa. Sim, pode acontecer, viu? Então, depende da sensibilidade da pessoa. No caso, a sua mãe teve ó, essa sensibilidade. Pode dar sim. Então, muito cuidado, tá bom? Então, a princípio, assim, a indicação, a melhor indicação da babosa seria para algo que se fosse utilizar por um menor tempo possível, né? É isso? Exato. Isso. Mesmo topicamente, né? Eu tinha pensado na possibilidade de alguma dermatite, alguma questão assim, mas você tem outras opções. Assim, na pele eu não encontro tanta limitação de tempo de uso se for usado o gel, tá? Internamente, como é a planta inteira, é uma semana, quer dizer, até 2 semanas, tá? Mas externamente, se for a babosa corretamente preparada, só o gel, eu não vejo limitação, assim, de dar algum problema sério, porque o gel, ele é comprovadamente eficaz na regeneração da pele e acalma a pele, mas daí tem que ser o gel, sem ser a planta inteira, tá? Mais comentários? Nós podemos ocupar esse tempo também, a gente já está quase chegando em 4 horas, mas se vocês tiverem algum comentário das aulas do curso, alguma dúvida, nós podemos conversar agora, tá? E dependendo, eu também posso buscar informação e postar no fórum, tá? Então, vocês podem também usar esse nosso tempo para isso, sem problemas. Fico aqui à disposição de vocês, tendo mais dúvidas.
É isso, pessoal. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Nos encontramos de novo, de forma síncrona, no início de outubro, tá? Então, mas vocês fiquem observando o fórum. Então, nós nos vemos de novo dia 5 de outubro, tá? E gostei muito aqui do debate, foi super colaborativo. Vocês trouxeram, além do que eu também tinha pensado aqui para a nossa aula, então acho muito legal isso, essa troca. E esses exemplos práticos de vocês que fazem toda a diferença, né? Quando a gente tem algum caso real e a gente compartilha, isso faz toda a diferença. Então, eu agradeço muito vocês e me coloco à disposição, ao longo do curso. Vocês também podem mandar e-mail no privado para mim para trocar qualquer informação, se não quiserem colocar no fórum, sem problemas, tá? Então a gente está aqui para auxiliar vocês nessa construção, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até 5 de outubro, tá? Tchau, um grande abraço. Eu vou encerrar a gravação.